Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos pedir a Deus e a Jesus, nosso querido Mestre, que nos auxilie, que esteja conosco nesta noite, fazendo com que as nossas palavras, o nosso assunto, atinja todos os irmãos, compreendendo o que vai ser exposto hoje e colocando na prática. E assim vai. Agradecido por este momento, vamos ter por aberto a exposição de hoje. Meus irmãos, a palestra de hoje, Viver o Evangelho. Eu digo para vocês que eu estou muito contente por ter sido contemplado com esse tema, porque quando nós vamos estudar o tema da exposição, a gente aprende, a gente vivencia e a gente se coloca para ver se estamos fazendo a coisa certa. Lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, diz assim: sedes perfeitos. Eu vou ler só um trechinho para depois nós começar a exposição propriamente. Diz assim: amai os vossos inimigos, fazei bem àquele que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, recompensa tereis. Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que os outros? Não fazem mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, capítulo 5, 44, 46 e 48. E aí, meus irmãos, então viver o Evangelho na prática significa aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida cotidiana. É uma abordagem que une a fé e a ação e que pode transformar a vida em todas as suas áreas. Entre as anotações dos evangelistas, encontramos constantes exortações do Cristo que somente podem ser entendidas se refletidas com cuidado. Por isso que eu peço que os irmãos reflitam bem sobre essa exposição, porque aqui a gente vai ver se realmente a gente está vivendo o Evangelho. Assim temos em Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Por mais uma vez, Jesus insiste no ensino do que não é o espírito da pessoa, a religião que ela segue, a nacionalidade, e nem qualquer coisa externa que lhe concede o direito da perfeição. Então, meus irmãos, a gente não pode olhar o nosso irmão pela sua religião, pelo seu status, pelo seu time de futebol, né? Aquele que torce para um ou torce para outro, ou aquele que tem um político de estimação. Vamos respeitar, né? Vamos viver o Evangelho. Ele é nosso irmão, ele só pensa diferente de nós, só é diferente em suas atitudes. Enfatiza, sim, a necessidade da vivência interior, então, de dentro de nós, né? Por isso mesmo ele utiliza a simbologia de uma casa construída na rocha, que é firme, que é segura, que é inabalável. Embora a tempestade, os ventos e a chuva torrencial, ela se torna, ela continua firme. O ser que se estrutura nos ensinos do Cristo será sempre o mesmo em qualquer circunstância. Então não adianta vir alguém nos querer abalar, né? Nos falar coisas que a gente não gostaria de ouvir. Se a gente está firme, a gente vai ouvir e não vai se importar. É difícil, mas se nós estivermos, como diz aqui, ó, construídos sobre a rocha, né, se nós formos firmes com aquilo que o Cristo nos ensinou, isso não vai nos abalar. Enquanto ainda nos magoamos, enquanto agredimos quando alguém nos ofende, nos calunia, nos atraiçoa, estamos demonstrando não ter atingido a plenitude do ensino de Jesus. Então, não fizemos a nossa casa na rocha, né? Ela está balançando. Enquanto nós estivermos nos ofendendo, deixando que aquelas ofensas nos tirem do nosso melhor, que é a tranquilidade, enquanto a gente for assim, é porque não estamos vivenciando o Evangelho. Vivemos ainda a nossa própria personalidade. E muitos de nós portamos só a aparência das virtudes, né? Parecemos calmos quando por dentro somos um vulcão. Basta um pequeno senão de alguém, uma contrariedade mínima, e explodimos, permitindo a erupção do vulcão em fúria. Isso não é viver o Evangelho. Estamos longe disso. Alguns traduzem nossas ações pelo exercício da caridade. Mas aí nós vamos ver, meus amigos, tem muita coisa pequenina que a gente acha que está fazendo o correto e não é.
Olha só, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, pensar só em mim. Não penso, primeiro eu, depois até posso fazer alguma coisa. O eu é o mais importante. Percebemos em coisas simples e bem óbvias. Vamos ver algumas. Lá no sorteio do bife, por exemplo, uma coisinha pequena, mas a gente vai e pega o maior. Quem já não fez isso? Né? A gente quer se saciar. Aquilo que é gostoso, vamos pegar o melhor, o maior. Né? Então, nossa família, todos lá, uma família grande, está todo mundo querendo tomar banho, mas quem quer ir primeiro sou eu. Estou pensando em mim. Os outros que tomem banho depois. São coisas pequenas, né? Coisinhas assim que a gente não dá importância, mas isso nós estamos vivendo o Evangelho, nós estamos fazendo a coisa correta, nós temos que melhorar o eu, o nós, o eu, os outros, nós nos melhorando, eles vão sentir a diferença. Né? Vão ver que nós estamos construindo a nossa casa na rocha, né? Como Jesus disse, né? Quem sempre tem a razão. Eu. Uma discussão, o outro não tem razão. Minha razão é que prevalece. Não deixar o outro falar. Não. Primeiro vai ouvir eu, depois tu fala. Eu estou trazendo isso porque são coisas que acontecem no nosso cotidiano, no dia a dia, e a gente não se dá conta. Hoje, essa semana, quando eu estava buscando os assuntos para esta exposição, eu vi que muita coisa eu tenho que mudar. Eu tenho que desbastar a minha pedra bruta, né? No momento que eu começar a me melhorar, com certeza os que estão à minha volta também vão sentir isso, também vão querer melhorar. Eu vou estar vivendo o Evangelho. Outra atitude que denota nossa transformação é o materialismo, que é fácil de notar. Por exemplo, quando perdemos algum dinheiro por razão qualquer, aquilo estressa mais do que se a gente ficar doente. Eu fiquei mais contrariado por ter perdido aquele valor do que se eu tiver uma gripe. Gripe todo mundo tem, né? Eu estou dando valor para aquilo que eu perdi e não para a minha saúde. Quando bate o carro, por exemplo, será que eu dou mais valor para ver se as pessoas que ficaram, tiveram algum problema de corpo, nossa, ou nós vamos viver primeiro o carro? O que a gente vai ver primeiro, né? O materialismo. Será que aquela pessoa que
oferida não tem mais valor do que aquilo ali que se estragou no carro? Vamos pensar. Eu trago esses exemplos que é para a gente começar a pensar se a gente está vivendo o Evangelho, se a gente está colocando em prática aquilo que Jesus deixou para nós. Se a nossa casa está construída sobre a rocha. Quem de nós já não brigou por um troquinho de moedas, né? A gente deu, pagou alguma coisa, não pagou assim em centavos, às vezes a pessoa nem tem necessidade de troco e a gente briga ali por moedinhas. Hoje nem tanto, né? Que já está em desuso as moedas, né? Os trocos, dinheiro em papel, né? Mas quem já não fez isso? E como é que nós podemos curar isso? Como é que nós podemos nos modificar? Mudando nossas atitudes, vivenciando o Evangelho. Como tudo, estabelecemos regras rigorosas para que as criaturas beneficiadas pelos nossos gestos prossigam recebendo nossas benesses. Dizemos servir, mas impomos condições ao serviço, que devem prestar seus atos segundo a nossa vontade. Eu faço, eu te dou, mas tu tem que fazer tal coisa, condição. Né? Isso é fazer caridade? De jeito nenhum. Né? Você viveu o Evangelho? Com certeza não é. Quando assim não procede, os descredenciamos da nossa assistência, pois esperamos deles gratidão constante e reconhecimento por eles. Então, se fizermos caridade e esperando isso em troca, não é caridade. Com tais atitudes, demonstramos que pertencemos, por enquanto, aos que aparentam ter virtude, mas não a conquistaram em profundidade. Então, nós estamos vivendo de aparências, né, nesse sentido. Parece que temos atitudes boas, parece que somos caridosos, mas só parece. Para alguns, a sociedade que vê, de repente até acham, né? Mas o importante é o eu me modificar, eu me sentir bem, eu fazer aquilo para o meu irmão, sem esperar recompensa, sem querer saber se ele vai ali adiante me beneficiar. Parecemos seguir Jesus, a quem trazemos constantemente aos lábios, sem todavia portá-los na intimidade da alma. Então, parece que a gente está fazendo aquilo que Jesus deixou para nós lá no Seres Perfeitos, né? Mas, na verdade, não acontece isso. A doutrina espírita nos ensina que somos todos irmãos,
filhos de um mesmo Pai. Por isso significa que todos merecemos amor, respeito, compaixão. Ao praticarmos esses valores em nossos relacionamentos, não apenas construímos laços mais fortes e duradouros, mas também contribuímos para um mundo mais harmonioso e feliz. E aí, meus irmãos, eu trago algumas formas assim, ó, de viver o Evangelho. Praticar o amor, a compaixão e o perdão. Olha, se praticarmos o amor, já estamos fazendo bastante. E se tivermos compaixão também daquele irmão que está sofrendo, melhor ainda. E o perdão, não aquele perdão, né, de eu te perdoo, mas não aparece mais na minha frente, né? Não, né? Aquele perdão que brota do coração, nosso fundo da nossa alma, né? Servir ao próximo, servir ao próximo, sem esperar recompensa, sem ver a sua cor, o seu jeito de estar, né? Sem querer discriminar de qualquer coisa. Isso é viver o Evangelho. Temos que mudar as nossas atitudes se ainda nós praticamos isso. Como pensar antes de praticar. Se vamos praticar alguma coisa e acende uma luzinha lá, será que isso é certo? Vamos pensar antes, né, de praticar. Amar as pessoas que estão ao nosso redor, não importando aquilo que elas estão fazendo, se estão limpas ou se não estão limpas, né? Às vezes alguém só precisa de um abraço e a gente olha assim, ela não está vestida adequadamente, né? Já dá aquela rejeição. Isso aí não é praticar o Evangelho. Isso não é amar. Tá, mas e aí? Essa pessoa não é nada minha. Isso daí é meu irmão. Não é nada minha, parente que agora foi dito no Evangelho, né? Mas é um irmão, pode ter sido outra vida. A nossa irmã esposa ali. Cuidar dos necessitados. Tem gente que está precisando mais do que nós. Nosso guarda-roupa lá está cheio. Tem roupas que a gente não usa há tanto tempo. E a gente abre, dá uma olhada. Ah, isso aqui não estou com vontade. Olha, já deu um ano ou dois que não se usa aquela roupa. Fazer o que com aquilo ali? Não dá para os necessitados. Tem gente que está precisando. O inverno aí se aproxima. É bom a gente dar uma olhada lá no nosso guarda-roupa, ver aquilo que a gente não vai usar. Vamos doar. Vamos praticar o Evangelho de Jesus. Colocar na nossa vivência diária o Evangelho. Vamos convidar outras pessoas, né, a vivenciar o Evangelho. Às vezes, só precisa de um convitezinho. Né? Ah, mas eu não vou na casa espírita.
problema. Vamos fazer uma prece. Amanhã ou depois ela vai sentir o desejo de ver, que tu está praticando o Evangelho, está se doando. Ai, como eu gostaria de ser como essa pessoa, né? Ela é tão feliz, parece tão feliz, está sempre sorrindo, está sempre de bem com a vida. E eu aqui rejeitando, né? Outras pessoas que não estão no mesmo meu nível. O mundo está precisando, meus irmãos, que nós pratiquemos o Evangelho. Unir as famílias. Às vezes há uma discussão lá na nossa família, um lá não está se dando bem com o outro, por coisa banal, vamos tentar unir. Conversa com um, conversa com o outro, cede aqui, outro cede ali, unimos. E a gente vai se sentir tão bem, né? Que vai se sentir bem é nós. E para terminar, meus irmãos, tem mais coisa. Que nós, ao praticarmos esses valores em nossos relacionamentos, não apenas construímos laços mais fortes e duradouros, mas também contribuímos para um mundo mais harmonioso e feliz. Que possamos refletir sobre nossas atitudes e buscar cultivar a sabedoria, a calma e a bondade em nossas vidas, para que possamos construir um mundo mais puro, justo e compassivo para todos. O Evangelho não é uma regra, um conjunto de regras, é um estilo de vida. Se nós queremos mudar o mundo para melhor, vamos começar por nós. Não adianta eu querer mudar a nossa amiga ali, o nosso irmão. Eu tenho que me mudar e ela tem que querer se mudar também. Nossa reforma íntima já está dizendo, íntima é nossa. Então vamos começar vivenciando o Evangelho. Eu espero, meus irmãos, com a exposição de hoje, que eu tenha tocado um pouquinho lá, em alguma coisinha no íntimo de cada um dos irmãos, para que nós comecemos, a partir de agora, a viver no Evangelho. Tá? Sempre nos exemplos do nosso irmão maior, né? Aquela figura maravilhosa que a gente ama, há 2000 anos atrás passou por aqui, e a gente não esquece tudo que fez. Estava lá sendo pregado na cruz e pedindo perdão para aquelas pessoas. Né? Se nós chegar perto um pouquinho, gente, estamos começando a viver. Tá? Boa noite. Obrigado.